Boa tarde, eu sou o Cauê. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Pablo. E a gente vai falar então um pouco sobre a CEPAL e o industrialismo brasileiro. Bom, então a gente vai começar com a fundação da ideologia por trás da CEPAL. A indústria paulista já buscava uma justificativa, né, econômica e teórica para se contrapor ao modelo até então, né, do Brasil, que era agrário exportador, o que a gente já viu um pouco mais ali na questão da era Vargas e tudo mais, que era um forte exportador de café e se baseou inicialmente nesse tipo de economia. Então, o Estado já buscava algo para defender o apoio à industrialização brasileira, né, indústria nacional. A gente vai ter como base, então, a base teórica inicial, não sei como pronuncia o nome corretamente, mas deve ser Mihail Manoilescu, em 1931. Né, ele era um economista romeno, né, que defendia a produtividade do trabalho no setor industrial. Que ela falou que a produtividade desse setor, né, justificava o protecionismo e a industrialização, mostrando que os países periféricos deviam proteger a indústria por meio de tarifas altas, entre outras funções aí, né? A gente vai ver um pouquinho mais no segundo slide. E a gente também tinha a doutrinação prática, né, que foi Roberto Simonsen. Ele foi uma liderança industrial que transformou argumentos teóricos em uma ideologia para o empresariado em São Paulo. Né? Então, ele argumentava que a civilização moderna exigia uma intervenção estatal para o planejamento econômico e a superação da lógica passiva do livre mercado. Né? Então, tudo isso colaborou para o início da industrialização nacional. Aqui, então, a gente tem o manifesto e o flerte inicial. Né? A questão ali de periferia e centro, então, que foi tratada pelo manifesto, né, traduzido pelo Celso Furtado, dizia que os lucros, né, o resultado da industrialização, do comércio, enfim, ficava de maneira massiva nos países de centro, que seriam os países industrializados, e que a periferia iria depender cada vez mais de exportar mais, vender mais para esses países, se estando em desvantagem, né? Ficando em muita desvantagem. Então, essa teoria centro-periferia, né, ia causar a deterioração dos países periféricos, enfim. Ele mostra que os ganhos com a produtividade, né, e o progresso técnico ficavam restidos justamente nos países industrializados, o que foi a base argumentativa aí para dar o início à industrialização nacional. A gente vai ter os primeiros contatos, então, do empresariado em torno de 1950, 1951, onde o Abelardo Vilas Boas foi um dos principais divulgadores, né, do cepalismo, que hoje é um órgão da ONU, né, depois veio oficializar todas as traduções e tudo mais. E eles trouxeram a validação científica, né, todas as traduções, novamente como eu falei, dessas obras internacionais, trazendo subdesenvolvimento que foi que passou a, de fato, mostrar e trazer essa compreensão de que esse modelo econômico agrícola, de exportação agrícola, seria uma falha, um problema da estrutura econômica global. Agora falando sobre as engrenagens do Estado, a visita e a institucionalização, onde a ideia principal é mostrar como as ideias do CEPAL elas começaram a ganhar espaço dentro do governo e também da indústria brasileira. Em 1951, Raul Presbite, um dos principais nomes da CEPAL, ele visitou São Paulo e apresentou ideias que coincidiam bastante com os interesses da indústria paulista na época, e nesse mesmo período também acabou sendo criada a Comissão do Desenvolvimento Industrial, a tão famosa CDI, pelo governo Vargas. E a Fiesp, ela também passou a participar ativamente das decisões
inclusive coordenando as subcomissões voltadas para os setores considerados prioritários. Então, acabou tendo uma certa aproximação entre CEPAL, indústria e Estado. Agora, a convergência material, as substituições de importações. Aqui acaba aparecendo uma das ideias principais da CEPAL, a substituição das importações. A proposta acabou sendo fortalecer a indústria brasileira e reduzir a necessidade de importar produtos, principalmente para proteger o balanço de pagamentos e também economizar divisas. A Fiesp e o setor de autopeças também defendiam essa ideia, porque para eles um mercado interno protegido favorecia as Pode ir. empresas que já Banheiro? produziam no Banheiro Brasil. pode ser aqui. Um exemplo acabou sendo o aviso número Está gravando, mas eu tô 288 de desligado aqui. 1952, que limitou a importação das peças que já eram produzidas no país. Assim, a CEPAL e a Fiesp, eles tiveram uma espécie de acerto doutrinário, porque as suas ideias elas passaram a convergir na prática. Agora, sobre os escudos e fronteiras, o limite da intervenção. Aqui acaba mostrando que, mesmo apesar da aproximação com a CEPAL, a Fiesp ela tinha seus limites para atuação no Estado. Em 1954, no encontro de Quintandinha, a Fiesp utilizou as ideias do CEPAL para defender o protecionismo e também enfrentar posições mais liberais da delegação norte-americana. Porém, internamente, a Fiesp ela não queria que o Estado controlasse diretamente a produção. Já na Carta de Princípios, em 1955, ficou defendido que o Estado ele deveria orientar e apoiar a economia, mas não substituir a iniciativa privada e também nem assumir a propriedade dos meios de produção. Agora, a grande vitória, a reforma aduaneira, onde mostra a principal vitória dessa atuação, a lei número 3.244, de 14 de agosto de 1957, onde a Fiesp ela pressionou pela aprovação de uma reforma que aumentou a proteção à indústria brasileira. Na época houve críticas e também ameaças relacionadas à abertura comercial, mas a pressão das entidades empresariais contribuiu para a aprovação dessa lei. E o resultado foi a consolidação de um protecionismo muito forte, protegendo os setores industriais do país, que já estavam instalados. E o ponto importante é que a Fiesp utilizou de argumentos da CEPAL, mas acabou explicando o protecionismo de uma forma ainda mais ampla. Inclusive, acabou deixando de lado algumas preocupações da própria CEPAL sobre a competitividade. Galera tá ali dentro, se quiser chegar ali. Um pouco sobre o planejamento estatal e a indústria automobilística. Então, o autor mostra que para os industriais paulistas a intervenção do Estado na economia só era aceitável em situações específicas, então quando a segurança nacional exigisse, ou quando o empreendimento fosse grande demais para a iniciativa privada bancar sozinha. Havia uma grande diferença de ênfase interessante entre a CEPAL e os empresários, que enquanto a CEPAL tinha um planejamento mais global, enquanto os empresários, tinham um planejamento mais global, a CEPAL ela tinha um planejamento mais sistemático. Então, isso deu, de certa forma, um encontro de ideias ali, nesse caso. A partir daí, o autor usa o exemplo da indústria automobilística para mostrar como essa pressão dos industriais se traduziam em resultados concretos. Então, entre esses marcos estão, em julho de 1951, a criação da Comissão de Desenvolvimento Industrial, a CDI, que o Gabriel falou, criando 8 comissões, entre elas de jipes, tratores, caminhões e automóveis. Curiosamente, quase não houve a consulta prévia de empresários de autopeças para a formação dessas subcomissões. Em 1951 é criada a Associação Profissional da Indústria de Peças para Automóveis, em São Paulo, para organizar e representar o setor no Estado. Em agosto de 1952, teve o aviso número 288 de Sexim, que restringe a importação de 104 grupos de peças que já eram fabricados no Brasil. Em abril de 1953, um novo aviso que permite apenas a importação de veículos desmontados.
E o último ponto é no início de 1954 que surge a proposta de criar a CEIA, que é a Comissão Executiva Industrial de Materiais Automobilísticos. Depois desses pontos, o autor observa que o suicídio de Vargas ele interrompeu temporariamente o processo ali de planejamento estatal e que só teria retomado lá no governo do Kubitschek, Juscelino Kubitschek. Então, a conclusão desse bloco é que a combinação entre o interesse dos empresários e o apoio do governo e a concorrência entre as montadoras estrangeiras fez a política econômica priorizar o setor automobilístico e acima de outras áreas antes vistas como igualmente estratégicas, como material elétrico pesado e ferroviário, que é o que a gente viu nos trabalhos anteriores. Falando um pouco sobre distribuição de renda, então, que seria o último bloco ali. O segundo bloco, então, ele trata de uma ideologia industrialista que enxergava a distribuição de renda. Nos primeiros textos da CEPAL, esse tema era secundário, mas não irrelevante. O CEPAL reconhecia que os trabalhadores de periferia tinham pouca força de negociação, mas ao mesmo tempo argumentava que os empresários não deveriam se apropriar de uma fatia crescente de renda como lucro. O resultado distributivo seria teoricamente neutro. Então, a industrialização traria por si só uma melhoria geral no nível de vida das grandes massas. Então, os industriais paulistas eles se apropriaram dessas ideias de forma seletiva. Então, dois pontos de destaque é que eles retomaram a ligação direta entre a industrialização e a melhoria do nível de vida. Uma ideia de Simosen, que já defendia havia algum tempo, e eles defenderam a tese de que qualquer interferência na renda dos capitalistas causaria descapitalização, prejudicando o desenvolvimento do país. Esse argumento ele apareceu de forma bem concreta numa campanha da Fiesp contra uma proposta do governo de aumentar o imposto de renda. Para a federação, o problema do Brasil era a escassez de capital para novos investimentos, e qualquer tentativa de socializar a renda nacional levaria ao colapso de novos investimentos. Esse mesmo raciocínio não ficou restrito à questão tributária, foi usado também contra pedidos de reajuste salarial, como argumento de que aumentar salários acima da produtividade geraria inflação, já que as empresas simplesmente repassariam custos aos preços. Então, o autor conclui o bloco dizendo que foi justamente a questão distributiva que a ideologia industrialista teve alguns dos seus melhores resultados, sempre forçada pela ideia de escassez e de poupança, que só começou a ser questionada lá no fim de 1950. Então, concluindo o capítulo, o autor resume que a teoria da CEPAL ocupou um papel relevante entre os industriais paulistas no início de 1950, período marcado pelo fortalecimento dos laços entre grandes negócios e Estado. Um ponto central é que a absorção das ideias da CEPAL foi sempre seletiva e adaptada aos interesses concretos, apoiada a princípios formulados décadas antes. Então, já tinha essa base voltada sobre os ideais anteriores. Esse encontro com a CEPAL ajudou a visão da autora a renomar uma ideologia industrialista que já havia sido construída desde 1920. E o autor também destaca que a atuação dos empresários paulistas deixou marcas duradouras no desenvolvimento do país e da indústria no Brasil. E eu finalizo, então, a apresentação. Certo? Então, obrigado pela atenção de todos. A gente gravou com alguns percalços técnicos aqui, espero que dê tudo certo. E seria isso.